Glória a Deus, glória a Jesus. Pela graça e misericórdia de Deus, mais uma vez nos encontramos, neste canal, pregando o Evangelho de Jesus, o Cristo Salvador. Então quero cumprimentar a cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Mestre, o nosso Salvador. Que Deus possa abençoar a tua vida, você que reservou um pouco aí do seu precioso tempo, para estar aí juntamente conosco a meditar no verdadeiro Evangelho de salvação e de vida eterna. Para quem não me conhece, vou me apresentar mais uma vez. Meu nome é Paulo, sou servo do Senhor, representante aí do Evangelho de Cristo, aqui nessa terra, da Igreja Apostólica Cristo Voltará. Que você fique à vontade, abrir o teu coração, para meditar na palavra juntamente conosco. Nesta noite, nós estaremos a meditar na palavra que se encontra em 1 João, quero que você convidar, você para abrir a sua Bíblia e testificar juntamente conosco aquilo que está escrito nas Sagradas e Santas Escrituras. 1 João, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5, 1 João, capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. A palavra de Deus nos relata assim: E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço-o, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Versículo 6, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Glória a Deus, palavra abençoada, uma palavra gloriosa. A verdade de Cristo, que dissipa qualquer tipo de heresia, de mentira, de contradição que o inimigo, o nosso adversário queira colocar na palavra de Deus, mas ele não tem êxito, nunca teve, nunca terá, porque a palavra de Deus, é o alicerce firme, é uma verdade irrevogável. Então nós, pela graça de Deus, nos encontramos aqui numa passagem abençoada como esta. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. A palavra de Deus é muito clara, não é de difícil entendimento, Nós temos a certeza que nós conhecemos a Deus se nós guardamos os seus mandamentos. A pessoa, fulano ou ciclano, ou quem quer que seja, diz, eu sou servo de Deus, eu conheço a Deus. Quanta gente a gente encontra aí pela rua, na parte de evangelismo, dizendo, eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia, eu conheço o Evangelho, muitas das vezes não quer deixar nem você falar, porque diz que conhece, mas a própria palavra de Deus fala que se nós sabemos que conhecemos a Deus, se guardamos os seus mandamentos. Então, a prova de que nós conhecemos a Deus ou não, ela se dá se guardamos os seus mandamentos ou não. A palavra de Deus fala, não furtarás, A pessoa furta e diz que conhece a Deus? Não conhece. A palavra de Deus diz, não adulterarás. A pessoa adultera e diz que conhece a Deus? Não é verdade. Não conhece. A pessoa torna-se mentiroso. Então, a palavra de Deus ela é clara, Nós sabemos que conhecemos a Deus se guardamos os seus mandamentos. E os seus mandamentos estão na Bíblia, Uma palavra aí revelada pelo Espírito Santo, escrita por homens santos inspirados pelo Espírito Santo de Deus, e a verdade do Senhor é testificada dentro dos nossos corações. Então, quando Deus me alcançou, me convocou, me chamou, me libertou, me resgatou, Ele colocou esta palavra no meu coração. A única forma de eu saber que o conheço, é se eu guardar os seus mandamentos, se eu guardar as suas escrituras. E aquele que diz, eu conheço,
e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então a palavra de Deus claramente vem a relatar que se alguém, alguma pessoa ou quem quer que seja diz que conhece a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nós sabemos que o pai da mentira é o diabo, em João 8,44, e todos aqueles que mentem tornam-se filhos do diabo. Para sermos filhos de Deus, temos que guardar os seus mandamentos, né? Obedecer o nosso pai, obedecer o nosso mestre. Então, se nós dizermos que conhecemos a Deus e não guardamos os seus mandamentos, tornamos-nos mentirosos, né? E infelizmente isso tem acontecido muito, né? Aconteceu no passado, tem acontecido nos dias de hoje. Quantos ministérios, né? Quantas pessoas, né? Quantos já não guardam mais a palavra de Deus, até frequentam cultos, até louvam, até congregam, até participam de uma coisa e outra, né? Mas não guardam os mandamentos do Senhor. Gálatas 5:25 fala assim para a gente: andai e vivei em espírito. Não é para a gente viver em espírito somente na hora do culto. Não é para a gente viver em espírito somente na igreja. Nós temos que viver em espírito também fora da igreja, fora do culto, né? Porque a palavra de Deus fala, viver e andar em espírito. Hoje a gente vê muitas pessoas de dupla personalidade, duas faces, duas caras mesmo, né? De noite, das 7 às 9h30, é cristão, é servo de Deus. Aí, quando passa esse determinado horário, a pessoa já não é mais serva de Deus, já não se traja mais honestamente, já não se traja com pudor e modéstia, já a sua palavra já não é temperada com sal, já fala palavrão, xinga, mente, engana, né? Isso tem ocorrido muito no meio evangélico, né? No meio cristão aí. E isso tem levado muitas pessoas a blasfemarem o nome de Deus por causa das pessoas que se dizem ser servas de Deus. Elas dizem que conhecem a Deus, mas não guardam os seus mandamentos. Então, pela palavra de Deus, essas pessoas tornam-se mentirosas. E é isso que eu não quero ser, né? E é isso que a gente prega para que as pessoas não sejam, né, essas duas caras, essas pessoas que têm a língua bifurcada como de cobra, né? Na tua frente te elogiam, por trás de você falam mal, né? Então, a vida de um servo de Deus não consiste nisso. Nós sabemos que conhecemos a Deus se guardamos os seus mandamentos. Se dissermos que o conhecemos e não guardamos os seus mandamentos, somos mentirosos. Então nós não podemos ser assim. Esse não foi o exemplo que Jesus Cristo deixou para conosco. Ele disse para que nós seguíssemos as suas pisadas, né? E as pisadas de Cristo não foi ser de um jeito que infelizmente o mundo tem caminhado nos dias de hoje, né? E o versículo 5 vai relatar: mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Então qualquer pessoa, sem acepção, sem distinção de raça, de cor, né, se guardar a palavra de Deus, o amor de Deus estará nele aperfeiçoado. E nisso conheceremos que estamos nele. A nossa confiança vai estar em Deus, a nossa confiança vai estar no reino dos céus, se nós guardarmos a sua palavra. Porque se nós dissermos que amamos a Deus e não guardamos os seus mandamentos, nós seremos mentirosos, né? Como nós podemos dizermos que somos servos de Deus e não vivemos o seu evangelho, o evangelho de Cristo? Como nós podemos dizer que somos servos de Deus e não guardamos a sua palavra? Isso é uma hipocrisia tremenda. Era o que aconteceu, né, no passado com os fariseus. Tanto que o próprio Senhor Jesus Cristo, em Mateus 23, disse para o povo que era para o povo observar, né, tudo aquilo que os fariseus diziam, né, mas não era para proceder conforme as suas obras, porque diziam e não faziam. Eles estavam sentados na cadeira que Moisés deixou. Tinham títulos de servo de Deus. Tinham títulos de cristão, mas negavam com as obras. Então, eles diziam que conheciam a Deus, né? Mas não guardavam os seus mandamentos. Então, tornavam-se mentirosos. Tanto que o próprio Senhor Jesus Cristo disse em João 8,44: vós tendes por pai o diabo, né? Que mente desde o princípio, peca desde o princípio, é pai da mentira. Então, todos que mentem tornam-se filhos do diabo. Então isso é muito grave, é muito sério, né? E nós não podemos cochilar
né, e perder a nossa salvação por falta de entendimento, sendo que o próprio Senhor Jesus Cristo diz que todo aquele que tem falta de entendimento pede, né, pede que ser-lhe-á dado, né, deliberalmente, não será lhe lançado em rosto. Cristo disse isso por intermédio do profeta Tiago, né, do servo dele, do apóstolo Tiago, pela graça e misericórdia de Deus. E o versículo 6 vai dizer: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Se nós dissemos que estamos em Cristo, devemos andar como Cristo andou. Cristo não andou mentindo, Cristo não andou jogando, brincando, Cristo não andou roubando, matando, né? Cristo não andou torcendo a palavra de Deus, pelo contrário, ele pregou a verdade, né? Aquilo que Deus deu para ele pregar, ele pregou, né? Ele disse que sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ninguém se achega a Deus se não for por intermédio dele. Então, aquele que diz que está em Cristo, que está na presença de Deus, deve andar conforme a palavra, deve andar conforme Cristo andou. Então medite nisto, reflita nisto, faça uma autorreflexão na tua vida, aí você servo, serva de Deus, não deixe que ninguém te engane. Nós temos visto hoje em dia aí um evangelho totalmente pervertido, totalmente deturpado, uma palavra que diz ser de Deus, mas passa longe. As pessoas visando somente a lã e a gordura das ovelhas, não estão nem aí para a sua salvação, não estão nem aí para onde a tua alma está indo, querem apenas aquilo que está dentro da tua carteira, E a própria palavra de Deus, por intermédio de Paulo, na carta a Timóteo, diz que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E o que nós mais vemos aí hoje, infelizmente, na televisão e no rádio, em programas evangélicos, é as pessoas falando só em dinheiro. Dinheiro, 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 E Jesus Cristo não quer seu dinheiro. Jesus Cristo quer a sua obediência. Jesus Cristo quer a tua reverência. Jesus Cristo quer você guardando os mandamentos dele, para que você venha estar do lado direito de Cristo naquele grande dia. Então esse é o nosso maior objetivo, Os bens materiais, as riquezas terrenas, todas ficarão aqui. Nós nu viemos e nu tornaremos, e por isso que a gente tem que buscar o reino de Deus, a coroa incorruptível de glória. Então fique com esta palavra, que Deus abençoe a cada um de vocês, que se depararam aí conosco neste canal, que visa resgatar almas para o Senhor, arrebanhar almas para o Senhor, e não conquistar likes, curtidas, 1 milhão de inscritos. Se tivesse 1 milhão de inscritos aí, escutando a palavra de Deus, seria bom, mas não por status nem fama, mas para a honra e para a glória do nosso Deus. Então compartilhe este vídeo, com seus familiares, com seus amigos, e peço para que as pessoas venham se inscrever, para que tenham aí cada vez mais acesso aí à verdade revelada do nosso Senhor Jesus Cristo. Então fica aqui o vosso irmão Paulo, até o próximo vídeo, se Deus nos permitir, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças ao Pai.